aí vem a segunda pergunta. Teve gente que naquela época não queria essa abolição que saiu. Teve gente que defendeu um outro tipo de abolição. E não foi qualquer pessoa. Os abolicionistas negros, André Rebouças, Luiz Gama, Manuel Quintino, Antônio Bento, várias lideranças negras do movimento abolicionista. E eles tinham outras propostas de abolição. Eles não queriam uma abolição que fosse uma lei que nem aquela. Revoga-se assim, declara-se extinta a escravidão, parágrafo 1º. Parágrafo 2º, revogam-se as disposições em contrário. O que disse? Só isso, né? Mais nada. Como é que fica os negros depois disso? Cadê? Né? Ora, nessa época, um pouco antes da abolição, haviam abolicionistas negros, esses que eu acabei de citar. Eles queriam um outro tipo de abolição. Eles propunham outras coisas. Vocês saberiam me dizer o que eles propunham de interessante? Os negros tiverem uma só própria terra, tipo isso, sabe? Terra. Uma terra para eles cultivarem. Trabalho. Para eles, para conseguir alimento e moradia, eu acho. Alimento e moradia. Do que eu me lembro de passageiro. Isso. Algo mais? Não. Vamos pegar essas coisas que o Enzo falou, né, que já são suficientes. Em primeiro lugar, aquele povo trabalhou na terra a vida inteira, mas como escravo. Sempre trabalhou na terra dos outros. Né? Nunca teve a sua própria terra. Antes da abolição da escravidão, eu vou contar um capítulo da história para vocês que chega a ser revoltante. Antes de 1850, a terra era de graça. Era de graça. Ninguém precisava comprar terra. Não é que nem hoje. Hoje, né, vai comprar um terreno para ver como é caro. É caro. Né? A propriedade da terra é uma coisa cara. Não é qualquer um que é fazendeiro. Não é uma coisa... Antes de 1850 não era assim. A terra era livre. As pessoas tinham direito de usufruir da terra. Elas iam lá, né, ocupavam aquela terra, faziam a sua casinha por ali, montava a sua rocinha, colocava seus boizinhos, e aí, se fosse o caso, fazia uma cerquinha. Tá? Ali a terra deu, o outro ia lá num outro pedaço de terra. Bom, o Brasil tem 8.511.000 quilômetros de terra, né? Quer dizer, tem terra demais, tem terra para todo mundo, né? Então, era de graça. Era de graça. Só que é o seguinte, quem é que podia se dar ao luxo de ocupar essas terras? Existia 3 populações no Brasil. Aqui tinham os brancos, os índios e os negros. Os índios já usufruíam da terra na floresta, do seu jeito, isolados e distantes, né? Aqueles que puderam, enquanto puderam, fugiram para o meio do mato, né? Porque quando os portugueses vieram, e vocês sabem que o primeiro movimento foi escravizar os índios. Só que os índios estão aqui na terra deles, que eles fizeram perna para quem te quer, foram lá para o meio do mato, ninguém acha mais. Né? Foram fazer as suas aldeias, viveram lá nos seus... E pronto. Então, para esses, essa lei pouco importava, porque eles já moravam numa terra que, do ponto de vista deles, né, já pertencia a todos. Aliás, não era de ninguém. Do ponto de vista do índio, a terra é de todo mundo e não é de ninguém. Né? A terra é um dom de Deus e eu usufruo dele. Deus deixou aí, então é para mim. Né? Do ponto de vista do branco, ele podia ocupar a terra que quiser. Só que o negro que veio para o Brasil, ele já veio na condição de escravo. Então, ele não era proprietário, ele não podia se apropriar da terra, porque ele mesmo era apropriado por alguém. Ele era a propriedade. Assim como alguém tinha uma caneta, tinha uma terra, tinha tal, eu tinha também uma pessoa. Então, ele era possuído por alguém, né? No sentido de que as pessoas tinham posse de outras pessoas. Né? Elas tinham o direito de terem escravos.
Portanto, a terra era livre para todo mundo, mas esse todo mundo só sobrava aos brancos para serem dono da terra. Em 1850, isso começou a mudar. Por quê? Porque começou o movimento para acabar com a escravidão no Brasil. E a primeira lei que foi feita foi uma lei chamada Lei Eusébio de Queiroz. Qual era a questão da Lei Eusébio de Queiroz? Bom, vamos fazer uma lei para proibir o tráfico de escravos. Ou seja, quem está aqui continua, mas nós não vamos permitir mais que tenha gente sendo trazida da África, nos porões dos navios, para ser escravos no Brasil. Então, proibiu o tráfico de escravos em 1850. Nesse mesmo ano que proibiu o tráfico de escravos, que foi que o Congresso do Brasil fez também, fez uma lei estabelecendo que daquela data em diante, 1850, ao mesmo ano, a terra só vai ser de quem puder comprar. De quem puder comprar. Vocês já começaram a perceber aonde nós vamos chegar? Vocês entenderam qual que é a jogada? Eles já estavam prevendo que cedo ou tarde, o que eles iam ter que fazer? A abolição. Não tinha saída. Eles sabiam, eles estavam olhando lá na frente e falaram assim, vai chegar uma hora que nós vamos ter que abolir a escravidão. E se a terra continuar livre para todo mundo, o escravo vai ser libertado, vai se apropriar de um pedacinho de terra e vai ele também se virar sozinho. E aí ele vai ser efetivamente livre, porque ele não vai depender de mim para trabalhar. Olha só. Então, o que eles fizeram? Ao lado da lei que proibia o tráfico de escravos, eles fizeram uma outra que dizia o seguinte, de agora em diante, quem quiser terra, que cumpre. Quem é que não ia poder comprar terra? O cara foi escravo a vida inteira, nunca teve salário. Ele abole a escravidão, ele está no olho da rua. Com que dinheiro ele poderia comprar terra? Nunca ia comprar terra, não é verdade? Quem é que poderia comprar terra? Quem que poderia comprar terra? Quem já tinha. Porque quem já tinha terra é quem já tinha dinheiro, é quem já mandava os filhos para a Europa, é quem já estava beneficiado pelo sistema desigual do Brasil. Então vejam que as elites elas não dão um ponto sem nó. Até quando elas percebem que não tem mais saída e que elas vão ter que abolir a escravidão, elas tratam de fazer com que a terra, que até então era livre, fique escrava. O homem fica livre. Antes a terra era livre, mas o homem era escravo. Agora o homem vai ficar livre, então vamos tratar de fazer a terra ficar cativa. A terra passa a ser um princípio. Tá? Por isso que os abolicionistas negros queriam, entre outras coisas, o que eles defendiam? Defendiam que tivéssemos uma espécie de reforma agrária. Não era reforma agrária no sentido radical, porque o que os abolicionistas negros estavam dizendo? Eles falavam, nós não queremos tomar a terra do dono de terra lá, não. Nós não queremos a terra do fazendeiro. Nós não queremos a terra do cara, do latifundiário, do coronel. Nós não precisamos dessa aí. Tem muita terra que é do Estado, chamada terra devoluta. Então, o que eles defendiam? André Rebouças dizia assim, nós queremos que o Estado garanta o direito desses negros se organizarem em colônias, né, e conceda terra para que eles possam fazer ali uma comunidade, e ali nessa comunidade eles vão viver com a sua terrinha, vão produzir a sua comida, vão plantar, vão criar seus animais, e assim eles se viram. Né? E aí eles vão poder ser livres de verdade, porque eles vão ter condições, né, de produzir algo para sobreviver. Então, isso vai ser uma verdadeira liberdade. Essa era uma proposta abolicionista. Né? Isso aconteceu? Isso aconteceu? Não. De jeito nenhum. Né? Abolição, sim, mas pensar em reforma agrária, mas nem que fosse na terra do Estado, não queriam. Por quê? Porque eles tinham interesse em manter a estrutura que tinha antes. Tá? Então, assim, a abolição veio, mas não veio muito.
Percebem qual que é o jogo? Outra questão, o que mais que esses abolicionistas negros estavam propondo, além dessa questão da terra? Outra coisa que eles propunham, moradia, né? Então, Luiz Gama, ele tinha, por exemplo, uma proposta de habitações populares. O que ele dizia? Tá, ele vai ficar livre. Ele mora hoje na fazenda. Ele tem a senzala. É ruim, é horrorosa, tal, mas ele tem onde morar. Ele tem uma casa, né? Ora, vai vir a escravidão, esse negro vai ser posto na rua. E aí? Para onde ele vai? Vai morar aonde? Vai morar onde? Sabe qual foi a resposta da sociedade brasileira para esse problema? Sabe para onde foi esse negro que não tinha para onde ir, gente? Vamos ver se vocês imaginam. Para a favela? Foram para o morro. E lá nasceram as favelas. As favelas são produzidas, tá vendo, pelo Estado brasileiro. Porque o que o Estado brasileiro fez? Ao fazer uma abolição, sem garantir as condições mínimas de habitação, isso fez com que o morro do Rio de Janeiro, onde a grande maioria vivia, era a capital do país, fosse favelizado. Né? Não é por acaso que a população do Rio de Janeiro, a grande maioria ainda hoje, está concentrada no morro, na favela. E aqueles que foram para a zona portuária, que é para a planície, tiveram que fazer o quê? Montaram cortiços. Sabe o que são cortiços? Casebres imundos, insalubres, um casarão velho que tinha sido utilizado, que aí junta um monte de gente naquela casa sem muitas condições. Existem até hoje os cortiços. Tá? Então, a zona portuária do Rio estava cheia de cortiços. Cheia de cortiços. Ela se formou dessa maneira. Né? Aí, quando veio a República, ela queria limpar a cidade dos cortiços. Sabe o que ela fez? Mandou derrubar as casas. Mandou derrubar os barracos, né? Expulsou a população que não teve para onde ir, virou um desespero total. Tá? Mas assim, não tinha moradia. Era uma outra coisa fundamental. Luiz Gama já dizia, não dá para ter abolição sem dizer onde é que o negro vai morar. Outra coisa revolucionária, sabe o que era? Um projeto de educação pública. Por quê? Porque como é que o negro vai sair daquelas condições e vai trabalhar se ele nunca aprendeu a fazer outra coisa? Como é que ele vai trabalhar na cidade, por exemplo? Ele não sabe ler, não sabe escrever, ele não tem acesso à questão da cultura. Então, projeto de educação também. E também de gerenciar o dinheiro, professor. Para gerenciar o dinheiro, para aprender a lidar com isso. Então, ler, escrever. Revolucionário. Uma outra proposta fundamental. Teve até um que participou de movimentos pelo o movimento operário. Vocês sabem que o movimento operário começou com os negros, né? Hoje não se fala muito, mas o movimento operário começou com os negros. O que é o movimento operário? A questão é a seguinte: muitos desses negros vieram para a cidade e tinha que trabalhar, tinha que ser integrado no mercado de trabalho. Para ele ser integrado no mercado de trabalho, ele precisava trabalhar. Mas quais eram as condições? Os negros não queriam deixar de ser escravo para depois vir trabalhar nas fábricas, nas lojas, e viver uma condição igual a que ela tinha antes. Aí ele podia ser livre, mas continuar fazendo 12, 16 horas de trabalho por dia. Era livre, mas continuava ganhando um salário que não dava nem para comer. Era livre, mas não tinha direito a feriado, não tinha direito a sábado e domingo. Que diabo de liberdade foi essa, não é verdade? Mas trabalhou a vida inteira, agora que é livre vai trabalhar nas mesmas condições? Então, havia uma luta também por melhores condições de trabalho, jornadas menores. Né? A luta pela jornada de 8 horas foi uma luta. Né? Os negros também faziam parte dessa luta. Né? A questão do salário, né? Os salários também é uma luta muito grande para que os salários sejam tenham condições de manter a sobrevivência. Tá? E, principalmente, a questão do direito de fim de semana. Né? Para nós parece uma coisa tão óbvia, né? Trabalho de segunda a sexta, sábado, domingo, tal. Quando muito sábado se trabalha. Tal. Mas naquela época,
Era diariamente, não tinha fim de semana. Então, precisou uma luta aí. Os abolicionistas negros, eles queriam uma outra abolição. Uma abolição que garantisse tudo isso, para ter uma sociedade menos equilibrada. E provavelmente teríamos uma sociedade menos racista também, se fosse assim.